O Maranhão registrou um avanço na redução do analfabetismo. Dados da APNAD Contínua Educação do IBGE mostram que a taxa caiu de 15,7% para 10,9% em 10 anos, a segunda maior redução do país. Apesar dos avanços, o Estado ainda enfrenta desafios para ampliar o acesso à educação. Sobre esse cenário, conversamos agora com Thalita Martins, ela que é doutora em educação. Thalita, seja bem-vinda ao Sala de Entrevista. Obrigada. Thalita, os dados mostram que o Maranhão teve aí a segunda maior redução na taxa de analfabetismo do país na última década. O que explica esse avanço? O que explica essa redução? Olha, esse avanço é um dado muito significativo, né, para o Maranhão, e eu acho que ele nos dá duas frentes. Uma é essa conquista da diminuição dos dados de analfabetismo no nosso estado, e ela se deve muito às políticas públicas desenvolvidas, à nossa rede de ensino e todo o compromisso dos educadores, né, da educação de jovens e adultos, dos movimentos populares também, dos educadores populares que sempre estiveram nessa frente. Como você pontuou, embora a gente já ainda tenha essa diminuição, o Maranhão ainda aponta ainda um dos estados com um dos maiores índices de analfabetismo. E isso nos leva aos desafios, né, que esses dados evidenciam. O primeiro é que, embora a nossa juventude esteja sendo alfabetizada, nós ainda temos um número significativo de pessoas com 40 anos ou mais, né, que precisa ainda dessas políticas, tá? Então, o desafio é fazer com que essas pessoas retornem à escola. E, Thalita, quando a gente fala de desafios, quais são os principais desafios para a gente acelerar, então, essa redução, ou seja, diminuir mais fortemente essa taxa de analfabetismo? Olha, nós estamos agora no processo de desenvolvimento de políticas, né, voltadas para a educação de jovens e adultos. Nós estamos agora no desenvolvimento do Pacto EJA, que é um pacto nacional, tá? E esse pacto ele vem com todo investimento voltado para a educação de jovens e adultos. Mas quando nós falamos desse desafio, nós falamos tanto desse desafio de desenvolvimento de políticas, Sim, como o desafio também desse processo de reencontro com a escola, tá? Então, de fazer com que essas pessoas tenham a vontade de se matricular, né, tenham vontade de voltar aos estudos e que quando elas tenham esse encontro, quando elas retornem à escola, elas encontrem uma comunidade que compreenda esse processo de escolarização delas, né? Todos os desafios que envolvem o cotidiano de um adulto trabalhador em sala de aula. E qual é o principal impacto, ou quando a gente fala de impactos aí, da alfabetização de jovens, adultos e de idosos também, né? Quando a gente trata do desenvolvimento social e econômico do nosso estado? Olha, quando nós falamos do acesso à educação, nós estamos falando do acesso a um direito fundamental básico, né? E é um direito e um dever. Enquanto direito, dá a possibilidade do exercício, né, essencial da cidadania. E um dever faz com que essas pessoas possam participar ativamente do nosso desenvolvimento social. Então, nós estamos falando de pessoas que devem ter o direito à educação e esse direito vai trazer a elas a oportunidade de mais acesso, de se tornarem mais produtivas em nossa sociedade, de acessarem aos mercados de trabalho, né? Então, nós estamos falando de algo que é fundamental, né? Que é um direito e um dever. E quando nós falamos desse dever, nós estamos falando de nossa organização social e desenvolvimento social. Perfeito. A pesquisa também mostrou, Thalita, que teve mais conclusão aí do ensino, de pessoas concluindo o ensino médio e o ensino superior. Como é que esse dado se relaciona com a diminuição do analfabetismo? Olha, como falamos anteriormente, esse dado evidencia que a nossa juventude está conseguindo, né? Então, nesse nosso processo de universalização da educação no nosso país, em especial aqui no nosso estado do Maranhão, esses dados evidenciam que os nossos jovens estão sendo alfabetizados, tá? E, consequentemente, estão tendo mais acesso ao ensino superior. Então, e ao mesmo tempo, falar sobre a educação de jovens e adultos, nós estamos falando também de educação ao longo da vida. Então, não existe idade certa para voltar a estudar, né? É um direito fundamental que transforma nossas vidas. Então, essas pessoas também, nós estamos já fazendo alguns levantamentos aqui na universidade, de pessoas que estão concluindo a educação de jovens e adultos e estão no ensino superior.
Tá? Perfeito. Então, é um dado que está nos deixando muito felizes e que evidencia que não há idade certa para estudar. Tá? E aí, só para a gente finalizar, eu queria saber, na sua concepção, quais políticas públicas e estratégias devem ser adotadas para que esse avanço continue? Olha, nós estamos agora, como falei anteriormente, no desenvolvimento das políticas, né, do Pacto EJA. Dentro dessas políticas que é de incentivo à matrícula, nós temos algo que é muito importante, que é a formação de professores. Quando nós falamos de EJA, nós estamos falando de um público específico, né? De adultos, jovens, idosos, né? Que estão se reencontrando com a escola ou por vezes, encontrando a primeira vez. Então, nós temos que pensar em formação de professores que compreendam essa especificidade, que tanto de professores, mas de comunidade, que abracem essas pessoas, que façam elas compreenderem que elas estão exercendo um direito, que pensem em metodologias adequadas, que pensem em práticas pedagógicas adequadas, né? Que façam com que esse processo realmente ocorra com qualidade, né? Então, essas políticas voltadas para a formação de professores são fundamentais. Então, que compreenda a importância de estar na escola, né? E que incentive as pessoas a voltarem a estudar, que é fundamental o exercício da nossa cidadania e a educação é primordial para isso. Perfeito, Thalita. Muito obrigada por suas explicações. Eu conversei com Thalita Martins, ela que é doutora em educação. O JTV UFMA de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, basta acessar as nossas redes sociais ou ainda o nosso canal no YouTube. A gente se vê!